Você está ouvindo o programa Boa Vibe, com Claudete Troiano. Música aqui é só isso daqui mesmo. Como é que é? Sobe o som aí pra mim. É só pra dar uma mexidinha. Você está ouvindo o programa lá, tá Boa ouvindo? Vibe, com Claudete Troiano. Aí. O resto é informação. Porque a pessoa bem informada, a nossa informação vale ouro. Merece tudo. Bom, o doutor Afonso Pacilhel, para começar, é o advogado mais bonito que eu já entrevistei na minha vida. É verdade. E olha que eu já entrevistei vários. E agora ele foi para Fernando de Noronha. Apareceu aqui, você que está vendo aí no YouTube, acompanhando o canal do YouTube Vibe Mundial FM 95.7. Tá vendo o que eu tô falando, né? E ficou muito bem bronzeado, viu, muito doutor? Obrigado. Mas sabe muito de advocacia e, principalmente, é advogado trabalhista. E aí a gente tem tanta coisa acontecendo. As atualidades do direito no Brasil giram em torno de muitas novidades, novas regulamentações, a restrição ao trabalho em domingos e feriados, projetos, né, de lei em tramitação, a redução da jornada semanal, decisões judiciais importantes, os debates que estão aí, por exemplo, sobre pejotização. Agora todo mundo é PJ por aqui. Estão tramitando lá no Supremo Tribunal Federal e por aí vai. Tem muita coisa em discussão, né, doutor? É verdade. O direito do trabalho, ele não para, né? Ele está sempre em constante mudança, algumas mudanças positivas e outras negativas. Algumas para um lado Pois do trabalhador, outras para o empregador, mas sempre acontece. Então vamos esclarecer algumas aqui hoje. Em que situações o trabalhador pode pedir, por exemplo, hoje em dia, a rescisão indireta? Vamos lá, a rescisão indireta é a famosa justa causa no patrão. Patrão agiu errado, justa causa nele. Justa causa é difícil. É. Pois é, em alguns casos que acontece. Então, assim, você pode, ali no momento da empresa, informar o patrão que você está dando uma rescisão indireta, né, dando uma justa causa no patrão, mas quem valida isso é a justiça. Então, é bom saber que tem que validar a justiça. O que pode promover a justa causa Vamos no lá, patrão? atraso no salário. Não está pagando o salário. 3 meses com salário atrasado, todo mês atrasa meu salário, eu tenho minhas contas para pagar, não funciona. Não recolher o fundo de garantia também é um dos motivos. Assédio moral, tá me assediando, fica fazendo eu fazer coisas a mais do que eu posso, assédio sexual, a gente também sabe, risco à vida, mandar o empregado subir em algum lugar sem os equipamentos e aí ele pode ter ali um problema de saúde grave, né? Prometeu registrar e não registrou. E sem registro aí é mais do que justa causa. 10 justa causas, né, aplicadas. Então o registro, mas também é um fato, tá, Cláudio? Só que aí você precisa, na justiça, reconhecer primeiro e aí aplicar vínculo, né? a justa causa. Exatamente. Agora, adianta dar justa causa no patrão? Isso resolve? Olha, Cláudio, tem muitos processos, assim, eu vou dizer pra você que eu vejo muita coisa. E tem muitos casos de rescisão indireta, porque todo caso em que o empregador não cumpre com a legislação é motivo para rescisão indireta, né? Porque se o empregador não tá cumprindo, você pode sim dar uma justa causa nele. E aí vai na justiça para reclamar isso. Agora, deu justa causa, tá na rua, né? Ah, sim, aí você perde o emprego, né? Então tem que pôr uma balança se você quer continuar ali ou se você quer as coisas certas. Mas às vezes se a pessoa já não vai continuar ali mesmo, tá com uma justa causa, né? Sim, eu acho certo. E se for justa de verdade? Não, e se você não tá feliz, se não tá contente, se estão fazendo errado com você, nada mais justo que você sair. Então sai com a justa causa no patrão. Eu também acho. Acho ruim para os dois lados, quando a pessoa trabalha e não trabalha feliz, né? Bom, eu quero saber também hoje quais são os mitos mais comuns sobre direitos trabalhistas que confundem tanto o empregador como o trabalhador. Bem, muito legal essa pergunta. Vamos lá. Se pedir demissão, vai receber tudo. Mais ou menos, né? Se você pede demissão, você pode ter o aviso prévio descontado, você pode não receber as verbas, você não vai receber o teu fundo de garantia que está lá guardadinho no fundo de garantia, não vai receber seguro-desemprego, então tem que tomar cuidado. Se pedir demissão, não vai receber tudo, não. Vai receber algumas coisas. Recebe o quê? Vai receber 13º, vai receber férias proporcional, exatamente. E só, mas não vai receber o aviso prévio, não vai receber o fundo de garantia e o salário. E se esse patrão já estiver devendo, por exemplo, devendo várias férias, ele pode não pagar? Pode não pagar, e aí existe a Justiça do Trabalho. Aí do dia que você entrou, 2 anos para entrar com a reclamação trabalhista. Não pode passar de 2 anos. Se for 2 anos e 1 dia, perdeu o direito.
Até 2 anos eu tenho para reclamar depois que eu saio de uma empresa? Exatamente, 2 anos. Para Agora, colocar na justiça. isso, mas vamos dizer que você tenha 17 anos. E aí você é menor de idade. Esses 2 anos não vale para você. Quando você faz 18 anos, aí que começa a valer os 2 anos. Ué, mas aí vale o anterior, não? O Não que eu vale, trabalhei? é porque o menor de idade, ele não tem a prescrição valendo para ele, porque ele ainda é menor, a mãe é que teria tá. que ter tomado essa providência para Tá. ele, então a lei funciona assim, para o menor de idade, os 2 anos começam a valer a partir dos 18. Dos 18, mesmo que ele tenha trabalhado dos 15 aos 16. Exato. Não importa. Exato. Agora, se eu demoro para entrar na justiça e entro, mesmo a partir disso, eu perco, por exemplo, trabalho há 15 anos naquela empresa. Perdi o prazo de 2 anos. Não, você não pode perder os prazos 2 anos. Perdeu os 2 anos, não entra mais. Perdeu tudo? Perdeu tudo. Você tem que entrar dentro dos 2 anos. Se eu Agora, entrar se eu dentro- entrar, eu só posso reclamar os últimos 5. Tá brincando? Trabalhei 10 anos na empresa. É. Eu esperei 2 anos pra entrar. Quando faltava um dia pra 2 anos, eu entro. Eu só posso cobrar os últimos 5. 2 eu perco, eu só vou cobrar 3. Entende? Ah, o No 2 dia já que eu- perde? É, porque você ficou 2 anos esperando pra entrar com o processo. E são 5 anos pra trás. Do dia que eu entro com o processo, eu só cobro os últimos 5. Tá, e aí só fica com 3. Exatamente. E aqueles 10 ficam lá perdidos. Ficam perdidos. Eu vou te dar uma exceção Tá. para esse caso. Por exemplo, se eu quiser somente reconhecer o meu vínculo de emprego, né? Eu não quero dinheiro, eu não quero R$1. Eu só quero minha carteira lá assinada com todo o período. Isso não prescreve. Para aposentadoria. Isso, aí você pode entrar e falar, ó, trabalhei 10 anos, tal. Aí isso não vai E prescrever. aí é reconhecido. É reconhecido, mas você não ganha R$1. Tá. Agora, se eu trabalhei 10 anos, 15 anos e de forma irregular e sei que tenho os meus direitos que podem ser garantidos por lei, a justiça não socorre os que dormem, não é isso? Não socorre. Você vai ter que fazer dentro dos 2 anos, mas pode reclamar os últimos 10 só do vínculo, não de dinheiro, pecúnia mais Sim, nada. não de dinheiro. Para reclamar de dinheiro, tem que ser na hora. Tem que ser os últimos 5 anos. Só os últimos 5. Só os últimos 5. Ó, minha filha, trabalhou 5 anos, o patrão não presta, já sai, porque É senão isso. não vai adiantar nada. Ou já reclama na justiça. Eu acho engraçado, Cláudia, a pessoa fica 10, 20 anos na empresa, depois mesmo. sai e vem cobrar tudo. Gente, como é que você aguentou ficar tanto ano com tudo errado, né? Mas pior que tem gente que aguenta. Mas, Cláudia, sabia que a geração atual não é assim, viu? A geração atual não fica, viu? É, porque a Mas eu fico um geração mês. nem tá aí com nada, nem trabalha, nem estuda, nem quer trampar, só quer ganhar. Eu digo que eles são felizes, eles querem ser felizes. Não é verdade? Mas eu não sei se estão errados. Eu não sei. Eu também não sei. Talvez a geração dos meus pais, a minha geração, é uma geração que o trabalho era uma das coisas mais importantes da nossa Sim, vida. sim. Né? E o nome? Você aí tá com essa sua história na TV, na rádio, e não para de trabalhar e quer continuar. Meu, os jovens hoje, eles não querem ter um carro, eles não querem ter uma casa. Agora estão errados, estão certos? Eu não sei. Eu também não sei não, viu? É diferente. É diferente. Parece a história daqueles 2 chineses, vou contar bem rapidinho. 2 chineses não, um chinês e um americano. O chinês estava pescando e o americano chegou e viu que o chinês com uma varinha vagabunda, uma varinha de bambu, pescava um atrás do outro. E ele, com toda a tecnologia americana dele, não conseguia pegar nada. Tá. Ele falou, chinês, vamos nos unir? Você tem muita sorte, eu tenho tecnologia. Ele falou, pra quê? Ué, lindo a minha tecnologia, a sua sorte, nós vamos pescar muito. Ele falou, pra quê? Ué, a gente pode vender muito peixe. Ué, mas pra quê? A gente pode abrir uma fábrica, pra quê? Pra gente exportar, nós vamos exportar, nós vamos ficar rico. Pra quê? Ah, porque aí a gente pode descansar, vir pescar tranquilo. Ele falou, e o que eu tô fazendo aqui? Já estava. Já estava tranquilo. Então, quer dizer, a minha geração, sinceramente, a dos teus pais, só pensava em trabalhar. É verdade. Trabalhar para um dia ficar tranquilo. Sim. Só que esse dia nunca chega. Pois é. E essa geração já está tranquila. Sim, Não eu é? acho que é bem isso. Então, não sei se estão errados também, não. Bom, vamos continuar aqui o nosso tema. Você enxerga que tipo de polêmicas, doutor, no trabalho home office hoje? A questão do trabalho home office é, se, por exemplo, gera hora extra trabalhar em home office, que a pessoa acha que está em casa, não tem ninguém controlando. Então, assim, se não houver controle, não tem hora extra. Mas então, como pode ter controle? por exemplo, comecei a trabalhar, eu tenho que logar no computador da empresa e falar, comecei, terminei, deslogo. Então, existe um controle da hora que eu entro e da hora que eu saio. Só assim, mas se ele quiser dar umas voltinhas pela casa nesse meio tempo. Pode fazer, mas assim, ninguém vai olhar. Mas sabia que hoje em dia se fiscaliza? Teve um banco agora que mandou embora não sei quantas mil pessoas aí, porque eles não faziam cliques. Quantos cliques eles davam durante o dia? Então se percebeu pelos cliques que eles não trabalhavam.
Então essas pessoas foram demitidas. Então hoje, Clau, existe um controle muito rigoroso para saber se as E pessoas a estão trabalhando. tecnologia aumentou muito, né? A tecnologia está de olho nisso. Então, assim, no trabalho home office, se não tem controle de horário, da hora que você começa, da hora que você faz, por exemplo, você tem que fazer 10 coisas. Você fez as 10 coisas, ninguém olhou o teu horário, tá tudo certo, não tem controle, não tem hora extra. Agora, se você tiver que fazer as 10 coisas, mas tem que ser das 8 às 18, tem controle, se você trabalhou até 19, 20, vai ter hora extra. Tem. Então, se tem e ele controle, pode cobrar isso ele na pode justiça? cobrar e ele ganha, se ele comprovar que tinha jornada e que tinha controle. E ele comprova como? O trabalhador? Através de testemunhas, através de prints. Hoje em dia é print de WhatsApp, né? É foto Guarda do sistema. tudo. Guarda tudo. Tem que guardar todas as provas. Isso é importante. Como a gente guardava as notas, Exato. grava os prints. Hoje né? é celular, Hoje é celular. é mensagem. Ficou mais fácil, caramba. Ficou bem mais Mas tem que fácil. guardar tudo. É. A terceirização de atividade fim, que eu não sei bem o que significa, mas o doutor vai explicar aqui, gera muita insegurança, doutor? O que mudou? Quais são os riscos de hoje? Explica primeiro o que é essa atividade fim. Vamos lá. Então eu vou falar dessa questão da pejotização nessa pergunta que você está me falando. Aí é PJ para todo mundo. PJ para todo lado. Antigamente, a gente só podia terceirizar a atividade meio de uma empresa. Então, por exemplo, a gente tem um hospital. Nesse hospital tem médicos, que é a atividade fim. Qual a finalidade do hospital? Cuidar da pessoa. Então, o médico, o enfermeiro eram empregados desse hospital. Era atividade fim. A atividade fim era o médico. O que eu podia terceirizar? Contratar uma empresa para fazer a limpeza desse hospital, a portaria desse hospital. Então, eu contratava uma empresa X que trazia porteiros, faxineiros e fazia a limpeza. Foi autorizado, há alguns anos, a terceirização da atividade fim. Ou seja, os médicos passaram a ser contratados por terceirizadas. Então, deixa eu ver se eu entendi. Se eu tinha uma fábrica de costura, as costureiras exerciam atividade fim. Isso, elas eram empregadas registradas. Registradas. Tinham que ser registradas. Tinham que ser registradas. Isso foi por terra. Isso foi por terra. Agora eu posso contratar costureiras através de PJ. Quer dizer, a empresa virou PJ. Então, mas quando existe a fraude, que é aquela costureira, que ela tem horário para trabalhar, ela não pode se fazer substituir, por exemplo, ela não pode mandar outra costureira no lugar dela, tem que ser a Dona Maria. Se a Dona Maria vai todo dia, a Dona Maria recebe ordem, a Dona Maria recebe salário, ela não é uma PJ, ela não é uma empresa, ela é uma empregada camuflada sobre PJ. Isso acontece na televisão também. Em todo lugar. Então, os apresentadores eram atividade fim. Atividade por fim. exemplo. A televisão, o apresentador é atividade fim. Tá. Eles poderiam terceirizar os motoristas, A faxineira, Tá. a segurança. departamento de maquiagem, Sim. talvez, mas nunca atividade fim. Nunca o apresentador. Mas acontece que normalmente você assina um contrato dizendo que aquilo lá não vale para você entrar na justiça, que você está de acordo. E esse contrato? Então, Cláudia, a gente anula. Então, na verdade, a gente tem um caso muito polêmico disso, que é um caso de uma grande apresentadora, que foi a Raquel Sherazade, Sim. que era uma contratada PJ e que entrou com a reclamação trabalhista e ganhou a reclamação trabalhista. Só que nós tivemos uma reclamação constitucional que veio depois e derrubou todo esse processo da Raquel Sherazade. E aí agora a gente está no TST, a gente está discutindo lá no STF sobre essa pejotização, se vai poder ou não vai poder. Então hoje no Brasil, todos os processos que falam de PJ, eles estão suspensos por uma decisão do ministro Gilmar Mendes que ele vai decidir. Ah, tá tudo suspenso? Tá tudo suspenso. Então hoje tá E tudo quem parado. entrou na justiça? Tá parado. O processo está esperando a decisão do ministro Gilmar Mendes em um processo que ele vai decidir naquele. Que é o processo dela? Não é o dela, é um Não, outro, mas que ele vai decidir naquele e aí vai decidir para todos. Aí a medida entra em vigor para todo o Para Brasil. todo mundo. Que vai decidir se pode ou se não pode a terceirização nesse sentido. E qualquer tipo de emprego, em qualquer tipo de... Se tiver fraude, Ramo. sim. Porque, por exemplo, Cláudio, pode ser que aquele prestador de serviço, por exemplo, o médico, vou voltar no hospital, Tá. você contrate uma empresa de médicos. Então, cada dia é um médico que vem, tem sempre um médico lá prestando Tá. serviço. Mas um dia é o médico X, um dia é o médico Y. Aí não tem fraude, aí não tem pejotização. Agora, se é sempre o doutor João, que vai de segunda a sexta, das 8 às 18, recebe ordem, recebe salário, não é uma empresa. É Agora o Dr. vamos João. falar, normalmente é fraude, né? Normalmente é fraude. Ou em grandes empresas, em muitas empresas, Sim. grande que eu digo em quantidade mesmo,
e até em seu valor, né, existe a fraude. Porque se lutou tanto, eu não entendo isso, doutor Afonso, se lutou tanto nesse país para o trabalhador ter Sim. direito à carteira assinada, que era uma garantia para ele, né? Se fosse demitido, tem aquelas verbas e tal. O PJ não tem direito a nada. O PJ, na verdade, é uma forma de E você trabalha tirar o 20 direito horas. trabalhista. Exatamente. É tirar o direito trabalhista. E não tem hora extra, não tem nada. Então, quer dizer, pelo menos no meu ambiente de trabalho, sempre se pede a mais para o PJ. Porque você não pode fazer hora extra. O funcionário não pode fazer hora extra. Mas o PJ pode trabalhar 10, 15 Pode, horas. exatamente. E se sujeita a isso, porque... Porque é uma condição, né? Se coloca aquela condição e você tem que fazer. Agora, Cláudia, a gente estava falando de gerações, eu vou voltar nessa geração. A geração de hoje em dia, ela não sei o que acontece, mas ela também tem pavor de CLT. Você fala CLT para um jovem, ele sai correndo de medo, ele tem medo. Ele fala, não, eu não quero. Ele não quer? Não quer. Hoje em dia os jovens não querem, eles querem ser PJ. É o que a gente ouve muito. E aí é um grande problema, porque a gente tem uma geração aí que não entende que os benefícios da lei, eles não querem ficar presos a nada, então eles não querem ter que cumprir prazos, então por isso que ser PJ é melhor. Assusta ser CLT. Sim, hoje a gente tem isso. Então eu acho que, de Nossa, fato, onde nós vamos parar, precisa né? ter um estudo. Porque a gente lutou tanto por isso, agora eles nem querem. Não querem, morrem de medo. Você fala CLT, parece o diabinho correndo... Meu Deus, mas não entende que é melhor? Não é melhor? Eu acho que sim, eu acho que é uma garantia. Garante É uma os direitos. segurança, você tá doente, você sofreu um Isso. acidente, você se afasta pelo INSS, o PJ Aposentadoria, que pode demorar, mas um dia vai chegar. vai chegar. Que pode não ser grande, mas ajuda. Não Exato. vamos dizer que não ajuda. Não, tem seus benefícios, mas por isso que a gente precisa falar mais. Então, você abriu esse espaço para eu vir aqui falar. É importante que as pessoas precisam ouvir isso que a gente está dizendo. Sim, Né? e até conversar com os filhos, né? Sim, Os pais dessa geração. contar história para eles. Contar história, sei lá, falar qualquer coisa. Olha, pensa no futuro. Porque eles não pensam muito no futuro, não, né? Ou a gente pensava demais. Bom, quando o trabalhador se recusa a receber uma ordem do empregador, ele corre o risco de receber justa causa? A gente falou justa causa no patrão. E o que motiva a justa causa no empregado? Então, o empregado ele precisa cumprir ali com as obrigações dele. Agora, se vem alguma ordem que seja ilegal, alguma ordem que não seja a obrigação dele, ele pode sim se colocar contra. Mas corre o risco de mesmo assim receber uma justa causa e aí ir para a justiça discutir se aquela justa causa foi corretamente aplicada ou se você vai invalidar ela. Então, não é que você recebeu uma justa causa, não tem mais o que fazer. Não, vai lá, conversa com o advogado, entra na justiça e vamos verificar se aquela justa causa foi corretamente aplicada. Mas sempre tem que constituir um advogado, Sempre. né? A Justiça do Trabalho, ela existe o jus postulandi, que é você pode ir lá sozinho e abrir um processo. Mas eu não recomendo, Cláudio, porque a gente, quem é leigo, não sabe nem aonde vai, nem como faz. Então você vai lá sozinho, abre um processo, a empresa vem com 10 advogados, toda cheia de apetrecho, você vai perder. Então por isso que eu digo, é sempre bom procurar um advogado de confiança. E já que estamos esclarecendo aqui, a pessoa sempre pensa que já tem que chegar e pagar o advogado, mas não é assim que funciona, Não, né? na trabalhista é Queria que diferente. você explicasse. Na trabalhista, normalmente, você entra com a reclamação trabalhista e depois você paga lá no final pro advogado de 20% a 30%. Tem advogados que cobram 20%, tem advogados que cobram 30%. Do que foi recebido. Do que foi recebido. Recebeu 10, E vai se não pagar 3. recebeu nada, se perdeu a Pois causa? é, o advogado não ganha nada. É? E o cliente não Exatamente. tem que pagar nada. Não tem que pagar nada. Mas tem alguns contratos que o advogado coloca. Se perder, tem que pagar algum valor. Pelo menos alguma É. coisa do... Aí vai do advogado que você contrata. Tá, do que gastou. Exato. Né? Porque também tem muito gasto. Isso. Mais uma dúvida aqui é quanto assédio. O que caracteriza um assédio moral, assédio sexual numa empresa? Tá, o assédio sexual é quando você usa o teu cargo de superior hierárquico, vamos dizer, né? Você tem aí um cargo superior e aí, em razão disso, você começa ali insinuar algumas coisas, fazer algo em troca. Olha, vou te dar um aumento, mas você tem que sair comigo. Vou fazer o que você quer, mas passa a mão. Coisas assim, sabe, Cláudio? Então, tudo isso é muito grave dentro da empresa, né? E é crime ainda. E como o empregado deve agir, o trabalhador? Bom, o primeiro que eu acho que deve fazer é comunicar ao departamento de RH da empresa, mas nunca comunicar sem ter prova. Porque senão você acaba criando uma confusão ali dentro, não vai ter prova. E como prova? Print, mensagem, gravação,
filmagem, né? Então fala, no dia tal, a tal hora, o cara veio aqui e passou a mão em mim, ou me falou tal coisa, tá na gravação do tal dia, tal hora. Então você mostrando pro RH que existe, hoje tem aí os departamentos de compliance, né? As empresas hoje estão muito preocupadas com essas questões, mas você precisa levar essa informação. Se você não leva, a empresa não tem como saber. Aliás, explique o compliance. Vamos que lá. todo mundo só fala nisso agora. Na verdade... Essa geração! O compliance, Cláudio, nada mais é do que fazer certo. Né? Então a legislação trabalhista ela tem lá as regras. Você vai fazer hora extra, tem que ter controle de horário. O compliance ele vai analisar se está correto a documentação. Ele vai fazer você assinar os documentos corretos. Estou fazendo isso no compliance trabalhista. Mas o compliance é em tudo dentro da empresa, né? Na questão de negociações. Então tem lá procedimentos para as empresas negociar, para fazer compras, para ninguém fazer compra e ganhar dinheiro em cima. Então é tudo para evitar coisa errada. O departamento de compliance é isso, fazer tudo certinho. E tá certo, né? Porque tem que ser, né, acontecia dos dois lados e muitos problemas mesmo. É. E o trabalhador muitas vezes era como um escravo, né? Sim, e muitas vezes sim. Muitas vezes. É. E era tratado mal. E você tinha que aguentar isso com medo de ser demitido. E era um absurdo. Então, o Eu assédio acho que mesmo... nem lá, nem cá, né? Então, Mas... quando há casos de assédio, você leva isso para o compliance, as empresas fazem o quê? Uma investigação dentro da empresa. Né? Faz a investigação para entender se de fato houve, se não houve, se houve, vai ser punido. Então existe, é sério, as empresas estão levando a sério, né? Bom, eu quero falar do trabalho intermitente. O que é isso? Olha, o trabalho intermitente é engraçado, Cláudio. Ele foi criado lá na época do governo Bolsonaro, com aquela carteira verde e amarela que foi falado. E o que é? Por exemplo... As armadilhas que ele tem. Vamos lá, eu sou contratado aqui pela Clau como produtor. A Clau registra a minha carteira, então eu sou produtor da Claudete Troiano, só que eu não tenho que trabalhar de segunda a sexta. Eu tenho que vir no dia que você me chama. Então, por exemplo, você fala, Afonso, nós vamos ter programa na terça-feira, você vem das 8 às 18. Das 8 às 18 eu tô aqui e trabalho. Aí você fala, Afonso, agora só sexta você vem. Aí na sexta eu venho. Então o intermitente tem o registro na carteira, mas eu venho só quando você precisa. É uma garantia para você de ter aquele emprego fixo, mas também não é uma garantia de dinheiro, porque pode ser que não te chamem sempre. Ah, mas não tem um salário pré-fixado. Fixo não, é de acordo com as horas que você trabalha e os dias que você trabalha. Então, na verdade, é um freelancer registrado. E pode isso. Agora pode. É uma modalidade nova. Agora pode. Não pegou deve muito. Isso? O trabalhador deve aceitar um emprego desse? Olha, Cláudio, pode ser que seja interessante. Eu acho que aquele empregado... Porque ele pode dizer não também. O empregado não é que você mandou ele vir, ele tem que vir. Tá. Ele pode dizer não posso porque eu já tenho um outro compromisso. Então é um empregado que ele pode dizer não. Ele é um freelancer legalizado, né? Tá, e ele pode ser legalizado em sua carteira de trabalho em quantas empresas, por exemplo? Ele pode ter quantos registros? Pode ter vários registros. Porque, na verdade, o empregado ele pode ter vários registros na carteira. Não existe um limite? Exclusividade não é requisito de vínculo de emprego. Então, por exemplo, se eu trabalho aqui com você de manhã, eu posso trabalhar em outra empresa à tarde e posso trabalhar em outra à noite. E tá tudo bem. Que hora você dorme é um problema? Meu. Tá. Mas eu tô trabalhando em 3 empresas, tenho registro em 3 e dou conta das 3. E o intermitente é a mesma coisa. Eu posso trabalhar em várias. Cada quem me chamar, eu vou. Mas como funciona isso para férias, para 13º salário? Aí se faz um cálculo de quanto você trabalhou no mês de janeiro, quanto você trabalhou no mês de fevereiro, se calcula a soma daquilo, divide por 12, faz as férias e o 13º. Meu Deus. É bem confuso. É bem confuso. Você vai precisar de um advogado para te ajudar. Se já o normal é confuso e as pessoas se perdem, Mas né? é uma novidade, que eu acho que, assim, em alguns segmentos funciona. Mudou muito. Claro, eu acho setor? que o mundo mudou, né? O mundo mudou, a advocacia rápido, mudou, o direito né? tem mudado, as pessoas estão mudando, né? Eu acho que a gente tem aí exemplos como Uber. A gente tem hoje, vamos dizer, a maior imobiliária do Brasil, não tem um imóvel à venda, é o Airbnb. Exatamente. As pessoas entram ali e alugam e de repente estão na casa, né? Os carros alugados hoje, o Uber. Então, assim, a gente tem hoje modelos que não combinam com o CLT. Exato, os bancos digitais. Então, mudou muita coisa. Eu acho que talvez o direito do trabalho ele precisaria de uma atualização. Talvez nem tudo é CLT. Eu acho que deveria entender que existem aí outros... Mudar as leis. Mudar uma coisinha ou outra, flexibilizar. O que eu não gosto, agora eu faço uma crítica ao direito do trabalho, é esse remendo, caixa de remendos. O direito do trabalho ele é remendado toda hora. E eu acho que não pode ser tão remendado. Tem que chegar uma hora e falar... E vai ser de novo agora pela pejotização lá Vamos colocar ordem nisso aqui. Supremo. Exato. Deveria ter uma reforma ampla, na sua opinião? Eu acho. Não pode ser mais caixa de retalhos. Tá, e vai piorar,
porque tá indo tão rápido, tá mudando tudo tão Sim. rápido. Muda. Né? É muito rápido Muito a mudança. Você é jovem e passou com certeza por muitas e muitas mudanças. Sim. Nossa, adorei conversar com você. Eu adorei viu? também. Fica aí o registro de uma advogada jovem ainda, mas que já passou por tantas mudanças. Imagine a minha geração, que já passou por 2 séculos, para começar. Você sabia que meu pai e minha mãe são advogados, né? E se conheceram dentro da justiça e casaram. Então eu sou um jovem advogado que nasci dentro da justiça do trabalho. Caramba, esse sabe tudo mesmo de justiça. Eu quero deixar aqui suas redes sociais, o Instagram é @AfonsoPaciléu. Isso. Não é? Exato. Você tem artigos lá, pode Tem entrar, tudo pode lá, procurar. vídeos. E se precisar de um bom advogado trabalhista para ganhar a causa, chama ele. É 11 9 96440220. Tá certinho, doutor? Tá certinho. 11 9 96440220 para conversar com o doutor Afonso Paciléu, que participou hoje do programa. Um beijo, Obrigado, muito obrigada beijão. por ter vindo, viu? Adorei. Um beijo para você que assistiu e ouviu, né? Na 95.7 ou através do nosso canal no YouTube. O Boa Vibe volta semana que vem, terça. Beijo, tchau. Você acabou de ouvir o programa Boa Vibe.